Fala, torcida tricolor, tudo bem? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta terça-feira, dia agitada aí no São Paulo, né? Bora ver o que o Muricizão aí falou do nosso treinador Zubeldia aí e ver o que a mídia esportiva vem falando do nosso amado São Paulo, né? Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí. Deixa seu like, se inscreve no canal aí. Mas sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Lá no São Paulo, tem uma notícia, cara, foi pego até de surpresa, né, sobre o Luiz Gustavo, né, Matheus? Então traz essas informações pra gente, por favor, meu querido. Tudo bem, Fred? Abraço para você e para todo mundo ligado no Globo Esporte. Realmente foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente está acostumado a ver lesões no futebol, mas desse tipo realmente é algo mais grave. O que seria o tromboembolismo pulmonar que o Luiz Gustavo acabou sendo acometido? É basicamente um coágulo de sangue ali de uma das artérias do pulmão que dificultam a respiração, que causam uma dor ali na região torácica do peito. No caso, o Luiz Gustavo tinha alegado essas dores ainda no jogo contra o Tajeres da Argentina pela Libertadores na quarta-feira passada, quando ele voltou ao Brasil. Ele deu entrada no Hospital Albert Einstein e segue internado até esse momento. Ele está sendo observado, está bem, mas realmente não tem nenhuma estimativa de alta até então. Essa é uma doença que realmente causa esse desconforto pulmonar e, dentre outros diversos motivos, Fred, uma das causas possíveis seria o excesso de viagens aéreas, coisa que, enfim, os jogadores de futebol estão muito submetidos a isso, né? Então, a situação é realmente preocupante, mas ele está bem, está sendo bem cuidado e fica aqui também nosso desejo de melhoras ao Luiz Gustavo. Exatamente, estamos aqui mandando as melhores energias pro Luiz Gustavo. Bom, agora vamos de boa notícia pro torcedor São Paulino. Quer dizer que o São Paulo pode ter um patrocinador bilionário, é isso, Mate? É isso, Fred. Ontem, na segunda-feira, o São Paulo anunciou a renovação de contrato com o principal patrocinador do clube até 2030, ano do centenário do tricolor paulista, né? Se todas as metas forem atingidas, o São Paulo pode chegar a casa de R$1 bilhão. Do que a gente pode ter acesso, né, do contrato ali, temos algumas novidades. No caso, o CT aqui na Barra Funda, por exemplo, vai ter outro nome, um nome associado a essa casa de apostas, que no caso é a principal patrocinadora do clube. O São Paulo tinha uma certa dúvida com relação aos próximos anos, né, na questão das bets no Brasil. Então, por isso, vai seguir monitorando os próximos contratos, os patrocínios de outros clubes paulistas também, para equivaler o contrato e não ter nenhuma defasagem com relação aos valores recebidos por essa casa de apostas. Fred. Subeldia. Então é 352 dias. Quase uma volta completa da Terra ao redor do Sol. O tempo de Zubeldia no São Paulo é de luz e também alguma sombra. Ainda mais ele que é muito assim nervoso, ele é muito mais nervoso que eu, impressionante. 60 jogos, com 28 vitórias, 17 empates e 15 derrotas. Mais de 50% de aproveitamento. Números que até aqui não têm sido suficientes para aliviar a pressão sobre o técnico argentino. A pressão, todos os treinadores sofrem pressão, e é normal, não importa se é brasileiro, se não é. Time grande, como o São Paulo, é pressão todo dia, cara. Não tem paz, entendeu? Não dá. Se você quiser, você tem que morar na praia, em algum lugar. Coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho é mais do que a voz da experiência. É muitas vezes quem serve de escudo e também conselheiro para Zubeldia lidar com momentos complicados. Eu converso muito com ele, hoje conversei bastante com ele, quase todos os dias. Claro que tem hora que eu dou um tempo para ele, que eu tenho que saber o meu limite, né? Porque o futebol, o treinador é muito inquieto, é muito nervoso, né, o lugar. Então você tem que saber, por isso que eu estou 4 anos lá e não tive problema com nenhum deles ainda, né? Porque eu sei o momento que eu tenho que entrar, o momento que eu tenho que falar. E eles me aceitam muito, né? Porque eles têm confiança, né? O grande desafio agora é realinhar um São Paulo com grandes expectativas na temporada. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil pela frente. Zubeldia sabe que precisa de mais do que o desempenho dos últimos jogos. Embora esteja sem saber o que é perder a 3 partidas e só tenha sofrido um gol, nos últimos 5 jogos o ataque não tem funcionado como esperado. Tanto que só achou a rede uma vez com Alisson. A coisa mais difícil do técnico é isso, ou seja, você vê as entrevistas que é muito boas e a maioria de todos os treinadores, eles falam muito bem hoje, tudo, e você vai para o campo, o treinamento, como eu vejo todo dia, treino muito forte, treino muito bem. Agora, esse é o problema é levar tudo aquilo para dentro do campo. Essa é uma coisa mais difícil do treinador, né? Intenso, exigente e com um temperamento explosivo. Além dos resultados, Zubeldia tem como desafio controlar um pouco os ânimos para recolocar tudo no lugar do São Paulo. Mas a gente tem esperança que
porque ele é um cara trabalhador. Eu acredito muito no trabalho, né? E ele é um cara que trabalha muito, então eu acho que ainda ele vai dar a resposta pra gente. O torcedor também tem esperança. Sonha em uma virada de chave que comece contra o Aliança Lima, quinta, pela Libertadores. Mesmo sem Lucas, Oscar, Pablo Maia e Luiz Gustavo, sem condições físicas, estar em casa pode ser o fator para mudar a temporada. Gente, o Luiz Gustavo, inclusive, que foi notícia, né? Um quadro de embolia pulmonar, que esteja tudo bem com ele. É um cara excelente para o futebol, um jogador com um currículo invejável. Mas quero falar um pouquinho sobre Muricy Ramalho. Ele tem atuado nos bastidores, se manifesta pouco, né, Cicinho? Não é um cara que tem aparecido na mídia, nos holofotes, mas defendeu o trabalho do Zubeldia, que está um pouquinho menos pressionado, mas na semana passada a Berlinda era ali na frente. Exatamente, Renata. A questão é o que nós cobrávamos, né? Um posicionamento, porque quando você vê o treinador sendo pressionado por torcedores, por imprensa, cobrando o resultado, uma melhor apresentação do time, você espera que a diretoria se posicione. E o Muricy, ele se posicionou e falou a realidade, porque a gente coloca, né, os comentários, a gente cobra como torcedor, como jornalista, sobre aquilo que nós estamos vendo. Mas o Muricy, ele trouxe essa realidade sobre aquilo que ele está vivenciando, a maneira com que o Zubeldia se comporta ali no treinamento. E essa estreia na Libertadores fez bem para o Zubeldia. A gente vê um outro ar, né, um outro posicionamento dele, uma alegria diferenciada. Então, assim, tô contigo, Muricy, tô contigo, Zubeldia. Simbora, São Paulo. E amanhã tem Libertadores. Então, além da Libertadores, que é o foco central na semana, não é? O São Paulo vai jogar contra o Aliança Lima, na verdade, na quinta-feira. 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 Agora tem um detalhe, Edu. O próximo adversário do São Paulo no Brasileiro é o Cruzeiro. Cruzeiro que, como ontem teve um benefício e até, segundo a comissão de arbitragem, merecia mesmo o afastamento, esses árbitros aí que estavam no jogo com o Inter. Agora tem um detalhezinho, será que o Cruzeiro pode ser beneficiado na próxima rodada? Será que isso pode ser ruim para o São Paulo, que a arbitragem vai estar mais pressionada? Olha, Renato, eu acredito que não, né? Porque é mais a pressão, né, que o Palmeiras sofreu com o Ronaldo aí, do Corinthians, que tem que apitar e tudo. Acho que esses árbitros, é claro que a lupa vai estar muito maior em cima deles. Isso. Com certeza eles vão estar de uma forma assim mais tenso, mas eles têm que fazer o trabalho deles. Eles estão ali para apitar o jogo, né? Eles não estão ali à toa apitando um campeonato da Série A, porque é um campeonato muito difícil. Então, que sirva de exemplos, né, esses erros de outros árbitros, para que esse árbitro que vai apitar Cruzeiro e São Paulo possa fazer um grande trabalho e que não seja protagonista, e sim os jogadores, os times, né, mostrando lances e fazendo os gols que a gente mais espera, Renata. A única certeza, nem sabemos quem será o árbitro principal da partida entre São Paulo e Cruzeiro, é que o Zubeldia não vai dar trabalho para ninguém porque está suspenso. Não poderá comandar o São Paulo ali na beira do gramado, mas pelo que o Muricy falou, ele tem tudo para seguir comandando o tricolor paulista por mais tempo. E o papel do Muricy foi importantíssimo para dar uma acalmada também nos torcedores e até nos cornetas do programa, né? Isso deixar o cara trabalhar, por mais que ele seja assim um cara intenso dentro do campo, ali no trabalho, no dia a dia também, é o jeito do cara. Foram lá buscar esse menino, foram buscar o Zubeldia, que foi campeão na Sul-Americana também, não é isso, esse treinador? Então é o seguinte, agora tem que deixar ele trabalhar, porque o Muricy está vendo coisa boa nele. E se o Muricy está vendo coisa boa nele, eu também vou prestar mais atenção para tentar ver isso aí, porque quando joga em casa é um desespero o time de São Paulo, hein? Ainda mais sem o Lucas, sem o próprio Oscar. É um desespero jogando em casa. Vamos ver. Quero falar agora sobre o São Paulo, uma das perguntas que mais foram feitas por são paulinos na live dessa segunda-feira aqui no canal foi sobre a possibilidade de o São Paulo contratar um substituto para Luiz Gustavo. Essa função do primeiro volante anda com problemas no tricolor. Pablo Maia sentiu uma lesão, precisou passar por cirurgia e volta apenas no mês de maio ou junho. Luiz Gustavo foi alvo de um problema sério, uma embolia pulmonar, que o levou inclusive para o hospital. Já contei para vocês que ele vai ter alta nessa quarta ou quinta-feira. A partir daí, os são paulinos perguntaram se não daria para contratar alguém até sexta-feira. Já é importante lembrar que Thiago Mendes está completamente descartado nessa janela de transferências. Apenas jogadores que disputaram campeonatos estaduais podem ser contratados.
O Thiago Mendes, se contratado, chegará na metade do ano, quando fica livre do seu vínculo com o Al Rayyan, negociação que havia começado no ano passado e que não avançou porque o clube qatari sempre exigiu uma compensação financeira. Com o fim do contrato entre as partes, o jogador e o Al Rayyan, o atleta fica livre e aí vai depender apenas de um acordo do São Paulo com o Thiago, mas apenas para junho. Até lá, Pablo Maia e Luiz Gustavo estarão de volta. Não existe nenhuma negociação no momento para que o São Paulo contrate um volante. A tendência é que o Negruti, atleta da base e muito bem avaliado, ganhe um pouquinho mais de espaço até que o Luiz Gustavo esteja recuperado. A expectativa é de contar com o Luiz Gustavo num futuro não tão distante, até porque o quadro de embolia pulmonar já foi resolvido e ele está prestes a ter alta. No início, quando foi divulgada a estrutura, não se falou dele como chefe, não como presidente. Ou seja, o cargo dele é o mesmo do CNM. É ridículo. Nesse caso, acho que houve... A gente... Pode falar. Não, assim, eu só queria dizer que é ridículo, porque, assim, na minha opinião, é ridículo. E pode colocar aí, ridículo. Porque, assim, avaliar o trabalho do Ramon Abate Abel como bom, sendo que o Lianco tinha que ter sido expulso... E eu não estou aqui falando não, o motivo é simples. Pega todos os ex-árbitros. Falando, o Lianco tinha que ter sido expulso. Ele empurra o Ferreirinha, sem motivo nenhum, ele já dá cartão pro Ferreirinha caído, e aí depois ele dá uma solada no Ferrarese, segundo cartão amarelo, vermelho, expulsão. E aí você avalia o trabalho dele como um trabalho positivo, um trabalho bom, é brincadeira. Então, só aí já começa errado. É ridículo. Aí já é um negócio, é um troço ridículo. Que assim, vamos avaliar. É muito fácil avaliar o trabalho do Arleu como ruim e mandar uma notinha dizendo que vai fazer uma reciclagem. É fácil. Até eu, que não sou árbitro, posso trabalhar na comissão de arbitragem. Me desculpe, com todo o respeito ao Rodrigo Martins Sintra, que é um cara que é ótimo, um ex-árbitro excelente. Mas ele está distante. Mas assim... Na moral, cara, falar que o Ramon Abate Abel é positivo, a arbitragem dele é positiva, é ridículo, cara. Olha só, Igor, tua informação é a informação certa, certo? Vamos partir dessa lógica que é evidente. Só vou voltar no tempo lá pro dia 13 de fevereiro, que foi quando... PVC, Diga. Só para isso aí, eu acho que houve uma equívoco na forma com a qual a CBF se comunicou em relação a esse assunto aí, na montagem da comissão de arbitragem como um todo. Por que eu digo isso? Se a gente pegar o ofício tão falado sobre subir na bola, nesse final de semana agora, a orientação toda da CBF, né, que posteriormente disse que era em decorrência da orientação da Conmebol e tal, quem assina o ofício é Rodrigo Martins Sintra, presidente da comissão de arbitragem. Tá bom. Se a gente for olhar também as notas oficiais da CBF, vou até abrir rapidinho aqui para ver se eu encontro um exemplo mais concreto desse assunto. Quando tem também as audiências públicas para a definição da escala de arbitragem, está lá muito claro, Rodrigo Martins Sintra, presidente da comissão de arbitragem. Então, naquele momento do anúncio em si, que colocou todo mundo ali na frente... Eu entendo que houve um problema de comunicação da CBF em relação ao papel de cada pessoa ali. Pitana, o Sandro. O Sandro continua trabalhando para a empresa privada lá nos Estados Unidos que gere os atos da MLS. Então, eles não estão diretamente, não dá para dizer que não estão CLT aqui, vamos dizer assim. Né? O emprego deles continua sendo lá e eles funcionam como consultores aqui. E aí sim, o Rodrigo Martins Sintra, que ele assina os documentos como presidente da comissão de arbitragem. Perfeito, mas assim, se há um erro de comunicação em relação à imprensa, como é que eu vou confiar que não vai haver um erro de comunicação em relação aos árbitros? A matéria do GE, não do Igor, para deixar claro, no dia 13 de fevereiro. Ex-presidente do órgão, o Wilson Luiz CNM, foi demitido. A comissão será formada por um colegiado com 7 pessoas. Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Vangassi, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Bezerra, Evelyn Almeida, Emerson Fittipaldi Coelho e Rodrigo Martins Sintra, que será o coordenador. Essa foi a divulgação no dia 13 de fevereiro. Hoje é dia 7 de abril. Isso não faz 2 meses. Então, assim, pera um pouquinho. Eu tô sendo chato? Tô sendo chato. Tô de acordo. Estou sendo chato. Beleza. Mas se há uma comunicação equivocada da CBF em relação à imprensa, em relação à opinião pública, como é que eu posso achar que a comunicação em relação aos árbitros está correta?
Sim, é um problema de comunicação, de transparência, sem dúvida. É positivo porque tem a quem recorrer, né? Tem uma responsabilização maior. Quando você tem um presidente da comissão, você sabe com quem você vai reclamar, do que uma comissão, que um tá lá, outro tá aqui, ninguém sabe direito quem é que manda. Mas eu queria retornar aqui a esse lance do São Paulo, sobre a não expulsão do Lianco. A gente tem aí o lance do Lianco até depois o Zubeldia se irrita, se exalta, acaba sendo expulso. Estão pegando lá ainda o lance do Lianco, então. Mas teve muita reclamação do lado do São Paulo. E aí, Hernan, você já deu sua opinião, inclusive da nossa tarde ali, ó. Avaliar o trabalho do árbitro como bom é ridículo. Eu queria entender como é que está sendo a avaliação por parte da diretoria do São Paulo também, que tem tido muitos motivos para reclamar da arbitragem, não só com a CBF, aí vamos pegar a Federação Paulista de Futebol também, porque na semifinal do Paulistão foi assim, e partindo para esse jogo aí, que foram 2 reclamações, e a mais clara por esse lance do Lianco, que já tinha um amarelo, o árbitro não o expulsa. Ele acaba sendo expulso no fim, mas enfim, não por esse lance que a gente vai ver. Não mudaria nada. Não, assim, a avaliação do São Paulo foi prejudicado porque se de repente tem uma expulsão do Lianco no primeiro tempo, você tem um jogador a mais. Isso mudaria o resultado? Não se sabe, mas você tem uma superioridade numérica com um tempo a mais, é prejudicial para o adversário que está jogando em casa e tal, enfim, isso olha lá, ele dá amarelo para o Ferreirinha deitado, sendo que o Lianco empurrou ele do nada, né? Então, assim, a direção do São Paulo entende que houve um excesso do Zubeldia, mas entende também que é o jeito dele e que ele estava brigando ali no momento pelo time, pelo São Paulo. Não dá para entender, e aí é uma questão assim muito de critério, se o São Paulo vai... Nesse momento eu não consigo ter essa informação, se o São Paulo vai fazer dossiê e tal. Acho que eu entendo que não, acho que vai ter essa reclamação formal nessa reunião. Porque não teve aqui lances como, por exemplo, lá na Ilha do Retiro ou então no Beira-Rio. Mas há uma reclamação, há um incômodo que já são seguidos, né, os jogos. E a expulsão do Zubeldia, uma situação em que houve um exagero da parte dele, onde todo mundo entende que sim, mas é uma maneira dele que já não é a primeira vez que a gente vê. Errado? Eu, particularmente, acho exagerado, achei errado, acho que ele podia ter segurado um pouquinho a onda. Mas é uma situação bizarra, essa de achar que é positiva a avaliação do trabalho dele, né? Então é isso daí, galera. Para você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né? Vem fazendo seus preparativos aí para enfrentar o Alianza Lima aí na quinta-feira no Morumbi, que provavelmente vai estar lotado e que só vai ter um problema no Morumbi na quinta-feira, né? O estádio. O estádio deve estar com um gramado um pouco ruim e isso acaba dificultando um pouco um time que cadencia mais o jogo ali, que é o time do São Paulo. Então, acredito que isso vai prejudicar o São Paulo um pouco, mas não vai ser o fator principal para o São Paulo ganhar o jogo, né? E falar em Morumbi, vocês sabem, né, que se o São Paulo chegar até na final da Copa do Brasil e decidir o primeiro jogo em casa, o São Paulo não terá o Morumbi porque já foi alugado para shows. Eu acho incrível isso daí, né? Mas vamos falar do nosso Muricy Ramalho aí, né? Como vocês viram aí, falando do Zubeldia, né? Falando das dificuldades que os técnicos estrangeiros encontram aqui no Brasil e dos técnicos estrangeiros que já teve no São Paulo e as dificuldades que ele encontraram e que o Zubeldia não está sendo diferente. Eu concordo muito com o Muricy, mas também acho que falta pessoas para explicar para ele, para falar para ele o que é um São Paulo Sport dentro do Morumbi, a importância do São Paulo não perder nem empatar contra time pequeno dentro do Morumbi, porque às vezes parece que o Zubeldia não sabe disso. Às vezes parece que o Zubeldia acha que o Sport é um clube gigante e que vai chegar ali dentro do Morumbi e vai ter condição de sair com os 3 pontos. Cara, com todo respeito ao Sport, o Sport não beija os pés do São Paulo. O São Paulo tinha que ir para cima daquele jogo, tinha que ganhar aquele jogo e trazer os 3 pontos. É simples. Pegar os 3 pontos dentro de casa é simples. E 3 pontos, acabam sendo 2 pontos, vamos falar assim, né? Porque foi um empate que faz diferença lá na frente do campeonato. Faz muita diferença. O Zubeldia sabe disso. Inclusive o Muricy também defendeu o Zubeldia, né, sobre a reclamação do jogo contra o Atlético Mineiro.
E é muito engraçado você ver o Muricy falando de nervosismo. É muito engraçado isso. Esse trecho tá no programa do Galvão. Recomendo que vocês vão aí e vejam aí no programa que o Galvão lançou aí na Band aí. Um programa muito bom, eu recomendo mesmo. A Muricy tava ali falando, né, sobre o nervosismo, que o Zubeldia até deu uma bica no banco e machucou o pé. Mas é isso que eu falo. O Muricy, não só o Muricy, como toda a comissão de São Paulo, tem que chegar pro Zubeldia e falar, ó, Zubeldia, hoje é São Paulo e Vasco, dentro do Morumbi. São Paulo tem que ir pra cima e tem que ganhar esse jogo. Vai pra cima, vai sem medo. É isso que tá faltando pro Zubeldia em determinados jogos, quando o São Paulo tá jogando dentro do Morumbi. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!